A série de mensagem que nós estamos fala sobre mordomia cristã. Está lá, quase está lá. Aquela tela que eu te pedi, querida irmã. Isso, mordomia cristã. E nós vamos recapitular um pouco do que nós já aprendemos. Na primeira semana, nós falamos sobre o tema pago pela graça. E vimos sobre aquela viúva, aquela mulher que estava endividada porque o marido havia falecido, a dívida havia permanecido e eles temiam ao Senhor. E nós vimos ali então que nós devemos, como mordomos ou administradores de Cristo, devemos projetar o futuro, sabendo que não viveremos aqui nessa terra para sempre, valorizar esse tempo que vivemos e ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Aí na semana seguinte vimos o sentido da vida. Vimos ali o apóstolo Paulo falando que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Então nós vimos ali o dever do apóstolo Paulo, o nosso dever, o nosso viver e o nosso morrer. Que tudo deve ser em Cristo, para Cristo. No Senhor nossa vida tem sentido. E na semana passada nós vimos sobre o mordomo relapso, o mordomo desatento, aquela pessoa que vive sem o cuidado devido. E qual é a missão do mordomo? Que nós, como mordomos, vamos prestar contas ao Senhor daquilo que fizermos ou deixarmos de fazer, E a escolha para quem nós iremos trabalhar. Porque Jesus ele disse, não podemos servir a dois senhores. Ou nos devotaremos a um, ou então a outro, mas não dá para servir o Senhor e também aos cuidados deste mundo. Como nós vimos sobre o mordomo relapso, hoje nós vamos ver sobre o mordomo prudente. O mordomo prudente. Eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de João no capítulo 6. Nós veremos sobre um milagre que o Senhor Jesus operou. Muitos foram os milagres que Jesus operou. Alguns deles, nos evangelhos nós encontramos no Evangelho de Mateus, outros encontramos no Evangelho de Marcos, outros de Lucas, outros de João. Esse milagre, ele consta nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele fala de um período em que nós poderíamos dizer que foi o ápice do ministério do Senhor Jesus. Nós veremos que esse momento em que nós vamos fazer a leitura foi o momento em que o Senhor mais atingiu um número de pessoas, numerosa multidão, diz o texto. João capítulo 6, eu faço a leitura a partir do versículo 1. Se você está sem Bíblia, ou se a sua versão for diferente da minha, você pode acompanhar através... Obrigado, irmão. Pode acompanhar através do telão. Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha a pergunta que Jesus fez. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente?
Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém, irmãos? Por essa passagem. Essa situação que nós vamos meditar nessa noite fala de uma situação extrema. A Bíblia nos fala de quase 5.000 homens. E nós já aprendemos que a cultura judaica, eles contavam os homens. Então, se nós formos adicionar para cada homem uma mulher, 10.000 pessoas. Para cada casal, ao menos um filho, umas 15.000 pessoas tínhamos ali. E nessa situação, Jesus, a palavra do Senhor diz que ele levanta os seus olhos e contempla a multidão. E ele enxerga uma necessidade que a multidão tinha. E aí nós já podemos aprender que quando o Senhor olha em nossa direção, ele sabe das nossas necessidades. Graças a Deus por isso. E a Bíblia nos fala que o Senhor então planejou de última hora uma refeição. Existem pessoas que de última hora conseguem extrair o melhor de si e conseguem organizar algo a nível de excelência. Mas existem pessoas que dizem: eu não gosto de coisas de última hora. Eu gosto de me organizar, eu gosto de me programar. Imagine você recebendo em sua casa, sabendo que de última hora está chegando uma família, 4 a 5 pessoas, para uma refeição, e já está faltando 1 hora para a refeição, e o pessoal está chegando. Eu não me organizei, eu não fui ao mercado, a casa não está arrumada, eu não gosto de receber pessoas. Tem pessoas assim. E tem pessoas que, vamos lá, vamos fazer um mexidão ali, vamos jogar ovos, vamos, que mais? Fazer alguma coisa ali e vai sair alguma. De última hora nós vamos improvisar, mas vai sair alguma coisa. Fazer comida para 5 pessoas a mais pode já dar trabalho. Agora, se nós formos olhar para essa situação, 15.000 pessoas, organizar uma refeição de última hora, isso já exige um pouco mais, não é? Vamos nos organizar para uma refeição onde 15.000 pessoas estão ali, e você diz: como, Senhor? Não tem nem aonde eles sentarem. E nós vemos aqui então essa situação acontecendo. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos dessa mensagem, para que nós, como mordomos de Cristo, administradores de tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós venhamos a aprender como deve agir um bom administrador, ou um mordomo prudente. Nós vimos semana passada sobre o mordomo relapso, aquele desatento. E hoje, então, nós veremos como deve agir um mordomo prudente. Aqui nós vemos o versículo 5, João capítulo 6, versículo 5, a pergunta que Jesus fez. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe:
onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus fez uma pergunta. Quando nós fazemos uma pergunta, via de regra, é porque nós estamos aguardando uma direção, uma resposta. Queremos aprender como faz isso, como posso agir ali. Então nós fazemos uma pergunta porque estamos querendo aprender. Isso não acontece com Jesus. As perguntas que Jesus faz é para nos ensinar. As perguntas vindas do Senhor são para chamar a nossa atenção. As perguntas vindas do Senhor são como que uma oportunidade do Senhor para que nós venhamos a refletir novamente sobre o momento em que estamos passando. A Bíblia nos fala, por exemplo, no livro de Gênesis, que o Senhor falou com Adão dizendo: aonde estás? Deus não havia perdido Adão de vista. Ele sabia exatamente aonde Adão estava. Mas aquela pergunta do Senhor a Adão estava dizendo para ele: o que você está fazendo aí, Adão? Por que você está se escondendo? Há poucas semanas atrás, nos reunimos com alguns homens e vimos sobre uma pergunta que o Senhor fez a Caim. O Senhor perguntou a Caim: aonde está o teu irmão? O Senhor também sabia onde estava o irmão de Caim, Abel, que havia sido morto por seu irmão. Mas ele estava perguntando, dando-lhe uma oportunidade de arrependimento, dando-lhe uma oportunidade de uma confissão. E nós vimos que a resposta de Caim para o Senhor foi uma resposta mal educada. Ele disse: não sei aonde está o meu irmão, não sou guarda do meu irmão. Né? Nós vimos na palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo 19, no verso 9, que o profeta Elias estava deprimido, e na sua depressão, na sua angústia, ele se esconde numa caverna. E o Senhor chega para Elias e pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? O Senhor estava perguntando, provocando uma reação diferente. Agora nós vemos Jesus fazendo uma pergunta para Filipe. Filipe era daquelas pessoas que dizem: eu gosto de coisa tudo organizada. Eu não gosto de coisas de última hora. E Jesus naquele momento estava provocando Filipe para que ele ultrapassasse essa limitação. Filipe, aonde nós conseguiremos pães para alimentar toda essa multidão? E a Bíblia nos fala que ele disse: 200 denários, 200 salários de um dia de trabalhador não seria o suficiente. 6.000 reais nos dias de hoje não seria suficiente para conseguirmos pães para toda essa multidão. Nós já vimos essa passagem algumas vezes, e nós vimos então que Jesus apresentou uma situação para Filipe, esperando que Filipe desse uma resposta. A resposta de Filipe foi uma outra situação, outro problema. Ele perguntou então, aonde conseguiríamos, mesmo que tivéssemos 200 denários, não seria o suficiente. As perguntas que Jesus faz, o que o Senhor faz, é para nos provocar um raciocínio. Talvez, esta noite, o Senhor está perguntando a mim e a você: como vamos resolver esta situação que você está passando? Você é um mordomo, você é um administrador. Essa situação que você está vivendo agora, ou nesses dias, que tem tirado sossego, que tem provocado angústia, ansiedade, como resolver essa situação?
Será que a tua reação será como a de Filipe? Jesus me trouxe um problema, mas eu tenho um segundo problema. Não adianta nem dinheiro, porque não seria suficiente para conseguirmos tudo. Não tem como. Eu quero lembrar a você o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11 e o verso de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. É preciso fé nas situações que nós enfrentamos na vida. Qual é a situação que você está enfrentando? Como iremos resolver essa situação? Com murmuração? Com reclamação? Isso não resolve nada. Ao contrário, ainda contagia as pessoas que estão à volta. Uma pessoa que age de uma maneira a murmurar sempre por tudo ou por todas as coisas, ela acaba contagiando, só reclama. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa primeira pergunta de Jesus, ou essa pergunta de Jesus, é uma pergunta que você pode responder, você pode dar a sua resposta. Jesus perguntou: como vamos alimentar essa multidão? Como vamos resolver essa situação? E no versículo seguinte você vê: mas Jesus perguntou para ver a reação de Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O Senhor sabe todas as coisas, nada foge do domínio do Senhor, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. As situações em que estamos vivendo ou que ainda enfrentaremos podem nos pegar desprevenido, mas menos o Senhor. Ele sabe o que está por fazer, assim diz a sua palavra. E isso nos traz segurança. Segundo ponto dessa mensagem, primeira pergunta que Jesus fez, agora o versículo 10 e 11, vamos reler. João capítulo 6, versículos 10 e 11. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quantos queriam. Como Jesus agradeceu por 5 pães e 2 peixes. Por que uma pessoa agradeceria numa situação onde 15.000 pessoas estavam aguardando uma refeição e alguém lhes traz 5 pães e 2 peixes? Agradecer depois do milagre recebido é uma postura, mostra gratidão. Mas agradecer antes do milagre recebido, isso demonstra fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então a Bíblia nos fala em que Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, ele faz uma oração de gratidão. Aí nós vemos um menino que tinha esses 5 pães e 2 peixes, e ele entrega ao Senhor. Vemos esse menino entregando tudo que ele tinha, mas vemos o menino entregando também tudo que ele era ao Senhor. Tudo que tenho, aquilo que eu sou, eu entrego nas tuas mãos. Ele entregou. Nós vimos isso na passagem. Jesus agradeceu por aquilo que ele tinha, e o resultado foi receber aquilo que ele precisava naquele momento. Isso demonstra gratidão. Agradecer ao Senhor por aquilo que eu já tenho. É lógico que temos alvos, temos metas, temos sonhos, temos projetos ainda não alcançados.
Porém, isso não nos isenta da responsabilidade de agradecermos ao Senhor por aquilo que já temos. O que é que o Senhor já tem te dado? O que é que o Senhor já tem te alcançado? Você tem sido grato a Ele? Você tem agradecido ao Senhor? Olha o que essa passagem pode nos ensinar também. O Senhor Jesus agradecendo por aquilo que Ele tinha. Vimos a pergunta que Jesus fez, vimos a gratidão, e agora eu quero chamar a atenção nos versículos 12 em diante. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Por favor, repita comigo, diga assim: para que nada se perca. Obrigado, irmãos. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, o homem o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Esse versículo, para que nada se perca, eu quero chamar a atenção nesse item: nada de desperdício. Se nós estamos aprendendo sobre um mordomo, sobre um administrador, um bom administrador, ele não desperdiça os recursos que tem. Ele não desperdiça os recursos que tem. Jesus opera um milagre. As pessoas comeram e a Bíblia nos fala que sobejou. E o Senhor agora olha para os discípulos e ensina os discípulos: recolham aquilo que sobrou, para que nada se perca. Um bom administrador é aquele que sabe cuidar dos milagres que o Senhor lhes tem alcançado. Quantas pessoas, meus irmãos, nós sabemos disso, quantas pessoas desperdiçam, compram hoje por impulso uma coisa por R$100, amanhã já percebeu, não devia nem ter comprado, vende por 30, por 40, desperdício. A administração doméstica, né? A pessoa vai fazer comida para 2 pessoas, mas parece que vai estar recebendo um batalhão, não é? Porque aí faz, e sobeja, e acaba sobrando tanto que depois tem que jogar fora. Senão vai estragar, tem que jogar fora. Desperdício. Economia doméstica, não é? Aquela pessoa que vai escovar os dentes e deixa a torneira ligada. Está escovando os dentes e a torneira está ligada, ali correndo água. Um bom administrador diz: não dá para fazer isso, não posso, para que nada se perca. Eu preciso cuidar, inclusive das pequenas coisas. Um bom administrador é assim. Jesus olha: 5 pães e 2 peixes. Eu preciso agora multiplicar aquilo que o Senhor tem me dado. Então eu não posso desperdiçar as coisas que o Senhor tem me alcançado. Eu não posso ser negligente. Eu preciso saber como investir e não gastar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. E tudo que ele tinha, ele depositou aos pés do Senhor. Ele entregou ao Senhor. Porque ele entendia que aqueles 5 pães e 2 peixes não era somente para ele, mas uma multidão poderia ser agraciada. Deus tem colocado recursos em tuas mãos para abençoar outras pessoas. E eu e você, como bons mordomos, precisamos então colocar tudo à disposição do Senhor. Tudo que temos, aquilo que somos, de Senhor, está em
tuas mãos. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, para louvor e glória do teu nome. O mordomo prudente, ele ouve a pergunta que o Senhor faz. E ele tem uma resposta. Lembro também de um profeta, onde o Senhor o leva a um vale de ossos secos. E pergunta ao profeta: acaso esses ossos podem tornar a viver? E o profeta disse o quê? Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. E a palavra do Senhor ao profeta diz: profetiza. Dos quatro ventos vem e sopra sobre este vale de ossos secos, trazendo novamente vida. E foi o que aconteceu. Então nós precisamos dar respostas às perguntas do Senhor. Como resolver esta situação que você está vivendo? Como resolver esta situação? A pergunta estava ali, estava clara. Agradecer ao Senhor como Jesus fez. Numa circunstância como aquela, 15 mil pessoas, 5 pães, eu diria, isso não é nada, de que adianta? Mas o Senhor não, disse assim: todo mundo, assentem-se. Agora o Senhor disse: vamos fazer grupo de 50, grupos de 100, vamos colocar ordem. Mesmo as coisas acontecendo a toque de caixa, como se diz por aí, acontecendo as coisas muito rápido, o Senhor disse: aquilo que nós podemos organizar, nós vamos organizar. Sentem-se em grupos e nós vamos começar a distribuir os alimentos. Todos foram abençoados, porque existia ali algum mordomo prudente. O Senhor quer abençoar a minha família através da minha vida. O Senhor quer abençoar a sua família através de você, se você quiser ser um bom mordomo ou um mordomo prudente. Prudente. O Senhor está perguntando, através dessa mensagem, como iremos resolver a situação que tem te provocado ansiedade? Qual resposta você dará? Sem fé, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar ao Senhor. Comece agradecendo ao Senhor por aquilo que você já tem. Se aqueles pães que sobejaram tivessem ficado jogados, é como que se estivessem desprezando o milagre, desperdiçando o milagre. Para que nada se perca, recolham tudo. 12 cestos vieram. Então, isso nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu quero nesse momento orar com você, para que eu e você não sejamos mordomos relapsos, mas para que sejamos mordomos prudentes. Nós precisamos, meus irmãos, agir dessa maneira. Recolher os pedaços que sobejaram. O ser humano, ele só vê impossibilidades. E a palavra do Senhor nos diz: aos homens, isso pode parecer impossível, mas não para Deus, pois tudo é possível ao Senhor. Todas as coisas são possíveis. Eu quero convidar você nesse instante, se você não se importa, feche os teus olhos. Eu quero orar nesse momento com você. O Senhor não queria deixar aquele povo faminto. Ele desejava saciar o necessitado. Mesmo nas adversidades, precisamos ser mordomos prudentes. Como você vai resolver essa situação? Como você vai resolver? Com fé. Convido você nesse momento a colocar diante do Senhor a sua família. Coloque diante do Senhor aquilo que está provocando ansiedade em você.
Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Aí ele encerra aquele momento dizendo: recolham agora tudo que sobejou, não pode haver desperdício, nada pode se perder. Que nós possamos valorizar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que sejamos mordomos prudentes. Semana passada nós vimos, de tudo nós prestaríamos contas ao Senhor. Sejamos prudentes, sejamos sensatos, sejamos sábios.